desses projetos que a gente fazia, arte, eu lembro de três, né? Música nas escolas, música nas igrejas e a arte de ouvir. Era sempre voltado para um público que a gente sabia que não estava acostumado com esse tipo de música. Então, a gente fazia sempre de forma didática. A gente apresentava os instrumentos, a gente explicava o contexto histórico daquela música, naquele instrumento. A gente sempre fazia quando podia também tinha alguma coisa de visual para que ficasse mais fácil de assimilar. E era sempre de forma didática e as pessoas sempre acompanhavam aquilo entendendo o que estava acontecendo. Com isso era impressionante a forma de atenção que eles tinham, de interesse, de querer ir lá ver depois da apresentação e tocar e experimentar. Então foi uma experiência muito boa. Inclusive esse projeto Arte de Ouvir era nesse sentido de trabalhar não só apenas ouvir a música, mas uma proposta de fazer com que as pessoas lembrassem daquele famoso ditado que nós temos duas orelhas e uma boca, é importante a gente precisa aprender a ouvir mais do que falar, né? Então nesse sentido de trabalhar a audição no sentido de aprender a ouvir o outro, de num sentido contrário até a este que a gente está vendo hoje na sociedade, que é cada um querendo falar mais do que, né, botar mais a sua verdade do que ouvir a verdade do outro, né? O Grupo Antique nasceu em 1999, mais ou menos junto com as usinas culturais da Fundação Rio Botelho. A gente tinha um grupo de professores no conservatório que participavam quase sempre daquele curso internacional de Juiz de Fora de música antiga que tinha todo ano. E a gente começou a ter uma bagagem boa dessa parte de música barroca, música dos séculos anteriores. E a gente fazia isso no conservatório, tanto ensinando como tocando. Mas quando veio as ideias da fundação, na época da Companhia Força e Luz Cataguases da Leopoldina, de criar os espaços culturais, e um seria ali ao lado quase do conservatório, nós juntamos um grupo de professores e fomos a Cataguases conversar com a Mônica Botelho e colocar para ela essa ideia de que a gente já tinha esse grupo de pessoas que já tocavam, mas não tinham os instrumentos, não tinham a estrutura para fazer o grupo mais ou menos naquelas características da música antiga que já tinha virado um movimento mundial. E nisso a gente montou um primeiro programa. E nesse primeiro programa a fundação já tinha conseguido um piano elétrico para a gente. E aí, com os instrumentos que cada um tinha, flauta doce, violino, que eram nossos mesmo, a gente fez um primeiro concerto que eu lembro muito bem da Mônica, que está assistindo, e fala assim: mas vocês já estão prontos, então vamos investir nisso, vamos tentar comprar uns instrumentos. Mas como exigia projetos culturais, patrocínio, tinha que ter CNPJ que a gente não tinha, aí durou um tempo até que a gente conseguisse aprovar uma verba para comprar alguns instrumentos e tanto é que isso começou em 99 e o cravo a gente conseguiu adquirir em 2005, né, uns 5 anos depois, ou quase isso, mais ou menos isso. E o cravo que a gente comprou através desse projeto, que foi até junto com a banda Princesa Leopoldina, esse cravo ele foi feito por um luthier lá de São Paulo, e além do cravo a gente também comprou na mesma época uma viola da gamba que foi feito por um luthier lá do interior de Minas Gerais, lá de Itaúna, e também ele fez um violino barroco pra gente. E quando a gente conseguiu essas verbas, a gente também conseguiu uma verba para excursões regionais. Então, por exemplo, as vans que a gente ia fazer os concertos
em Além Paraíba, em Angostura, onde também tem uma igreja bonita igual Pecatuba, que é outro lugar que a gente ia. A gente fez nos distritos praticamente todos, a gente fez em escolas de Leopoldina, tanto na sede quanto nos distritos. A gente ia levando o projeto. Eu me lembro claramente de 2 projetos. Um era música nas igrejas, porque a gente pegou um repertório barroco e tal, que tinha a ver com a música sacra, e para atender o público mais diverso que frequenta as igrejas, e principalmente nesses lugarzinhos pequenos, Angostura, Santo Antônio do Aventureiro, aí a comunidade inteira vai para a igreja, e é para assistir uma música que eles não estão acostumados. Então a gente fez esse projeto Música nas Igrejas, e o outro projeto que a gente fez foi a Música nas Escolas, e a gente fez também em várias escolas para atender o público das escolas. Bom, em relação ao repertório e as pessoas que faziam parte do Grupo Antique, ele começou com um repertório que era mais voltado para o período barroco. Então a gente tinha violinos, flautas, um violino, o teclado, que poderia ser o som de cravo, de órgão, de piano, as flautas doces e as vozes, formando coral, as 4 vozes. Então tinha uma das primeiras que fomos até conversar com a Mônica Botelho, foi a Denise Vidon, que depois acabou não continuando no grupo. O Gessé, que também tocava violino, depois mudou-se para Juiz de Fora, também saiu do grupo. Então a gente ficou o núcleo do Grupo Antique, que ficou até hoje, a Mara na viola da gamba, violão, a Berê na percussão e na voz e na flauta doce, eu no cravo e na flauta doce e na voz. Na voz todo mundo tá, porque a gente sempre faz a parte de coral. A Denise Maximiano no teclado, principalmente na voz. E, enfim, basicamente hoje somos esses 4. Às vezes convidamos, por exemplo, a Cláudia Conte, ela cantava com a gente, e no último, há uns 2 anos atrás, que foram as últimas apresentações, que o ano passado a gente não conseguiu ensaiar por problemas familiares, de saúde também de membros do grupo, e esse ano com a pandemia também. Mas até 2 anos atrás a gente estava ensaiando e tocando regularmente, sempre apresentando ou lá na rua Cotegipe 410, que é onde está hoje a sede do grupo, onde o grupo ensaia, e a gente tem um espaço que também apresenta lá, uma casa antiga de 1873, então a gente consegue fazer apresentações lá. No Conservatório Estadual de Música Elias Salgado a gente sempre faz, porque o grupo também tem uma ligação, a gente sempre fala, o grupo é uma parceria do Conservatório Estadual de Música Elias Salgado com a Fundação Neulo Junqueira Botelho. E isso até hoje, toda vez que a gente vai apresentar, a gente fala dessa parceria, porque a Fundação e o Conservatório são as entidades que deram estrutura para a gente começar, né? Para a gente levar à frente um trabalho que já vinha até sendo feito individualmente, mas que fez a gente virar um grupo. Bom, a música clássica, que foi a principal mote da criação do Grupo Antique, ela tem cada vez menos espaço na mídia, né? Eu me lembro que quando eu era criança, a gente tinha na televisão, na Globo, o Projeto Aquários, né? Concertos para a Juventude. Hoje não tem mais nada na Globo. Você acha nas TVs culturais, na TV Cultura, em algumas TVs assim, que já são exceções, assim, né? Mas rádios também, a gente tinha, por exemplo, até há pouco tempo, a Rádio MEC no Rio, que era só clássico, que me parece que foi extinta ou está em vias de extinção. E assim vão perdendo os espaços mais que atingem o maior público. A sorte hoje é o YouTube, né? A gente consegue achar muita coisa lá. Então hoje está uma maravilha nesse sentido. Agora, aqui em Leopoldina a gente tem uma facilidade para que a música clássica aconteça mais do que em outras cidades da região ou até do interior como um todo, por causa dessa presença do Conservatório Estadual de Música, que são só 12 no estado. Então, uma cidade onde isso está presente, as pessoas têm mais acesso à música e à música clássica. Mas mesmo nessas escolas de música, a música clássica está ficando em segundo plano. Está entrando a música popular, que é ótima, mas que já tem mais espaço do que o clássico. O próprio Grupo Antique não ficou restrito ao clássico. A gente já chegou a fazer programas
que tinham a ver com a história de Leopoldina. Então a gente pegou, por exemplo, versões que a gente montou em cima de músicas que não estavam registradas, nem escritas, nem gravadas, que eram as Folias de Reis, por exemplo. A gente fez o Grupo Antica em Folia de Reis. Outra coisa, a gente pegou lá nas partituras que os Pix e Mártios, que vieram lá no século XIX aqui no Brasil, e registraram a música dos puris, a música dos coroados, que eram os índios daqui dessa região, e que a gente nunca encontrou gravado. A gente pegou aquelas partituras e fez um arranjo em cima daquilo que eles escreveram para identificar o nosso passado pré-colonizador, né? Então a gente também fez um pouco essa pesquisa histórica, como a música do Antica era uma música histórica, europeia, a gente tentou também puxar um pouco para esse interesse local, né? Eu acho que esse caminho é muito interessante a gente continuar também, e também acho que se houver espaços de divulgação, é um tipo de música que pode muito acontecer, mas ela tem sempre que ser com esse apelo didático e não comercial, porque infelizmente o que é comercial é aquilo que cola na cabeça, que é muito fácil de assimilar e que as pessoas consomem, e não é uma música de consumir, é uma música que tem mais a ver com arte. E a arte é algo que precisa ser degustado, que precisa de tempo para ser assimilado pelas pessoas.